Mauro, você pode liberar ao vivo. A ideia... Boa noite a todas e todos. Eu sou a Fabiola, sou da Regional Centro, aqui do PSTU São Paulo. A gente preparou, né, mais essa atividade aqui, essa live especialíssima, essa noite, para falar sobre os 200 anos de Engels. Espero que todos estejam bem, todas estejam bem. A gente tem passado por momentos bem difíceis, essa semana principalmente para o PSTU, com a perda de companheiros perdendo familiares, então está uma situação pesada, difícil, e por isso mesmo que é muito importante que a gente esteja aqui conversando sobre o que está acontecendo e também como fazer para que a gente possa mudar essa dinâmica de coisas que têm acontecido e os reflexos disso, resgatando para falar sobre Engels. Bom, em novembro foi marcado o bicentenário do nascimento de Engels, mais precisamente 28 de novembro. E na última edição da Marxismo Vivo, número 16, trouxe um dossiê fazendo uma homenagem. Tem outros temas também, mas especialmente essa edição foi dedicada centralmente a Engels, né, que foi um dos fundadores aí do socialismo científico. Aproveitando, eu vou fazer a propaganda. Para quem não conhece, é Marxismo Vivo, ela é a nossa revista teórico-programática da LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores. Para quem nos acompanha, já conhece. E, excepcionalmente, essa versão ela foi lançada no formato online, justamente por conta do contexto da pandemia. Ela foi lançada, inclusive, 11 meses depois, né, da edição anterior. Mas, normalmente, essas edições são a cada 4 meses. E é justamente porque a gente está diante, né, de desafios aí que a realidade está nos apresentando. Então, mais do que nunca, é necessário atualizar o nosso programa. A Marxismo Vivo é um dos nossos instrumentos, né, para essa atualização programática. Então, para quem quiser adquirir, a gente está com ela disponível. Vocês podem acessar pelo site marxismovivo.org/comprar. Custa R$16, enfim, tem a versão em inglês, tem a versão em português, a versão em espanhol. Então, ou também falar com alguns dos nossos militantes, que a gente pode também direcionar para que todo mundo adquira e tenha essa versão da Marxismo Vivo. Bem, e para isso, para falar, né, sobre o nosso homenageado, o Friedrich Engels, que foi um revolucionário, um incansável, um dos intelectos mais sagazes do século XIX, para recordar, para conhecer, para compreender e resgatar, né, o verdadeiro significado do seu legado como cofundador aí do socialismo científico, a gente trouxe o nosso companheiro, que ele é um membro, né, do Conselho Editorial da Marxismo Vivo, é também o dirigente da LIT, da Liga Internacional dos Trabalhadores, José Vermovic, o Zezoca, nosso brilhante Zezoca. A palavra é com você, o Zezoca vai fazer uma menção de 30. As pessoas podem fazendo perguntas, comentários no chat, depois a gente passa para ele e, afinal, a gente faz um fechamento. Mas é isso, Zezoca, é com você. Boa atividade aí para a gente. Tá. Obrigado, Fabiola. Boa noite a todos. Eu acho essa atividade muito importante. Eu queria, só antes de começar a minha exposição sobre Engels, está sendo uma semana muito dura, né? E não podemos deixar de prestar aqui uma homenagem rápida a companheiros que nos deixaram vítimas da pandemia, desse genocídio que o capitalismo internacional e também, no caso do Brasil, estão causando a todos os trabalhadores e que está nos atingindo de forma dura, e eu não podia deixar de começar falando
particularmente os companheiro Oscar Anher, fundador do Partido da Colômbia e membro de sua direção, né, que nos deixou na outra semana, vítima da Covid, companheiro Giba, nosso valoroso camarada, dirigente operário de Minas Gerais, que também nos deixou essa semana, vítima da Covid, companheiro Marcão, companheiro artista da velha guarda, e o companheiro Álvaro, simpatizante nosso, mas velha data, de grande trajetória, teve com a gente recentemente na luta pela anistia. Falando neles também, está havendo uma série de mortes de ativistas, de militantes, e eu não queria deixar de começar essa reunião sem prestar uma homenagem a eles, e quem puder vai ter também uma homenagem específica ao companheiro Oscar, preparado pelo PST colombiano, nesse domingo de manhã, transmitido pelo Facebook da LIT. Tá? Eu deixo a todos o convite para estar presente se vamos todos seguir na nossa luta, mas é importante homenagem à memória que na memória deles fica também a mensagem, porque a gente continua a luta que eles dedicaram a vida toda pelo socialismo. Bom, o tema de hoje é um tema, como disse a Fabíola, que nós, recentemente, em novembro, passou os 200 anos, né, do nascimento do grande Frederic Engels, e nós resolvemos fazer esse dossiê da Marxismo Vivo, e também depois fizemos um especial do nosso site, com vários artigos anteriores e atuais, por duas razões. Primeiro, pela razão específica, quem foi Engels, né? Engels foi, não por acaso, o nome o Manifesto Comunista, o primeiro programa no movimento operário, o primeiro programa que propôs a Revolução Socialista Operária para o mundo, e que até hoje é a nossa referência, foi escrito por Marx e por Engels. Essa dupla, Marx e Engels, foi quem garantiu a elaboração tanto da nossa teoria, da concepção materialista da história, que foi a base, como os próprios dois grandes teóricos e militantes revolucionários marxistas dizem em seus textos, né? Foi a base para a elaboração do programa do Manifesto Comunista e foi a base para toda a elaboração, para a sua análise da história, né? Foi a base, por exemplo, para os brilhantes textos de Marx sobre a Revolução na França, o 18 Brumário, luta de classe na França. Foi a base para o brilhante ensaio de Engels sobre a formação da Alemanha, a Guerra dos Camponeses, com o nome Guerra dos Camponeses da Alemanha, né? E também foi a base para a elaboração do Capital, foi a base para a elaboração que se materializou na Primeira Internacional, no texto sobre a Guerra Civil da França, em todas as elaborações, evidentemente sempre se enriquecendo com a realidade, né? Sempre num processo de aprendizado teórico, mas essa concepção se deve aos dois. E o próprio Capital, né, que é a obra máxima de Marx, Marx deixou incompleto, só fez o primeiro volume em vida, né, foi completado, e só podia ter sido completado por Engels, que, na verdade, não é que completou, ele teve que pegar manuscritos um pouco mais, outros menos desenvolvidos, do segundo e do terceiro volume, e só ele, como disse a filha de Marx, poderia ter, partindo desses manuscritos, dessas anotações de Marx, pouco trabalhadas para publicação ainda, transformar no que foi o segundo e o terceiro volume do Capital. Portanto, é correto dizer que o marxismo é Marx e Engels, é a própria obra maestra o Capital é também uma obra de Marx e de Engels, né? Mas foi importante, e nós resolvemos fazer esse dossiê, essa homenagem, essa necessidade de colocar o papel de Engels e retomar sua elaboração era fundamental em qualquer hipótese, né? Mas, mais ainda, e por isso nós tivemos que dar o nome a esse dossiê, reparem,
em defesa, o nome do dossiê na revista é Em Defesa de Engels, em Defesa do Marxismo. O que nós acompanhamos, isso não é de agora, há mais de 100 anos, na história da luta pelas ideias e dentro da própria esquerda, há uma tentativa de, digamos assim, dissociar Engels de Marx, né? E dizer que, na verdade, só Marx, ou só um certo Marx, é o verdadeiro marxismo, e que o papel de Engels teria sido um papel, na verdade, ou de deformador ou de vulgarizador do marxismo. Depois eu vou explicar em que sentido foi dita essa frase, né? Essas afirmações. Tem uma série, não daria jamais para colocar na revista todas as 1001 versões que afirmam que Engels deformou o marxismo. Outros dizem que após a morte de Marx ele já abriu espaço para, digamos, a trajetória reformista posterior da social-democracia, até inclusive do stalinismo, que está em tudo ali, a culpa de tudo isso que veio depois é de Engels, né? E esse elemento, esses ataques, na verdade, se dirige a Engels porque, claro, pela brilhantez do Capital, que está em nome de Marx, e pelo todo o papel que ele teve nas distintas áreas que ele trabalhou, teria mais chance de colar algum tipo de ataque que fosse para atacar o marxismo. Se escolheu atacar Engels, não tanto a Marx, ou separar em Marx uma parte específica e desprezar a parte que, digamos, o que foi a elaboração de Engels, inclusive criticá-la de forma completamente absurda, né, e deformada, para poder, na verdade, atacar o marxismo. Por exemplo, como Marx reconhece num famoso prefácio a contribuição da crítica da economia política, e depois se refere a isso também numa nota do Capital, foi da colaboração dos dois e foi também de elementos que trouxe Engels, combinando com elementos que trouxe Marx a partir da colaboração deles, ambos, na década de 1840, especificamente a partir de 1845, né, quando eles passam a escrever juntos, Sagrada Família, elaboram ideologia alemã, embora não tenha sido publicada naquele momento, e finalmente elaboram juntos o Manifesto Comunista. Marx reconhece que quem trouxe a preocupação com a economia política, que era necessário analisar a realidade, analisar a economia da sociedade para poder entender a dinâmica e o desenvolvimento dela, foi Engels que já tinha feito um esboço disso numa revista que os dois editavam no exterior para a Alemanha, os Anais Franco-Alemães. E também foi Engels o primeiro a se dedicar a estudar a classe operária. Ele viveu na Inglaterra, particularmente em Manchester, uma cidade tremendamente industrial, e lá, tendo que, inclusive, participar da gerência de uma fábrica que o pai dele era sócio, mas o fato é que ele teve que viver essa realidade e, depois, escreveu um maravilhoso texto chamado A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, onde ele vai analisar profundamente essa situação e vai começar a colocar que é essa classe, a classe operária inglesa, nesse caso, a classe operária inglesa, o país que naquele momento era mais industrializado, que seria a classe que poderia ser o sujeito social da Revolução Socialista. Então, esses dois elementos fundamentais para o marxismo, Engels começa a desenvolver antes do encontro com Marx. E Marx, por sua vez, tem toda uma elaboração da superação da filosofia hegeliana, da incorporação da dialética, da descoberta do problema da alienação, que, ao se combinar e ao se enriquecer e superar, né, na elaboração da dupla, vão dar os elementos fundamentais teóricos e o programa do Manifesto Comunista, o primeiro programa revolucionário socialista da classe operária que o mundo conheceu, que até hoje nós reivindicamos. Mas, como eu dizia, muita água passou depois dos primeiros tempos de Marx e Engels, e desde a época da social-democracia, em particular depois do stalinismo, ou seja, depois da virada, Marx morre em 1883, né? E Engels morre em 1895.
já existia a Segunda Internacional. E depois da Segunda Internacional vai ter, um processo bastante contraditório, depois de ser um primeiro período, quando estava vivo Engels, inclusive, né, de grande crescimento e de, digamos, construção com muita luta política e teórica de uma nova consciência socialista para os partidos da Segunda Internacional, porque na primeira não era ainda uma internacional com um claro programa, foi uma luta do Marx e Engels para a primeira tentar avançar, mas a segunda, sim, já era uma internacional, digamos, um programa socialista, e que o marxismo se desenvolvia através dele, mas com muita contradição, porque era uma permanente luta política, como era antes, em vida de Marx ainda, contra todos os setores, digamos, que tratavam de dar outro tipo de ideologia para os operários que se organizavam, né? Na Alemanha primeiro e depois a nível internacional. Teve polêmicas já em vida de Marx, né? A famosa polêmica de Marx contra Proudhon, o líder operário francês, mas que pensava como um pequeno burguês, como dizia Marx no manifesto, na miséria da filosofia, e também, ainda em vida de Marx, mas coube a Engels fazer uma luta teórica contra quando já existia, estava começando a se desenvolver o Partido Operário Alemão, fundado por Liebknecht e outros dirigentes, e surgiu um teórico, um professor universitário muito culto, chamado Eugênio Düring, e ele desenvolveu toda uma teoria que era uma espécie de uma soma de verdades eternas, né, que se contrapõe, inclusive, explicitamente às posições de Marx e Engels, e o Engels teve a tarefa de fazer, combinado com Marx, fazer um texto contra Düring. Düring estava ganhando até membros da direção do partido, né? Não havia uma clareza teórica. Então, o Engels teve que se dedicar 2 anos, quase, a fazer uma série de materiais, de artigos, que depois reuniu num livro, e ficou famoso com o apelido que ele recebeu, né? Anti-Düring, porque era um livro contra as ideias de Düring. E depois, também, depois desse processo, quando Marx morre, Engels continua elaborando e cumpre um papel cada vez maior, com a ausência de Marx, na organização dos trabalhadores nos partidos, como eu já disse, na Segunda Internacional. Aí ele escreve também o clássico, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e também um texto filosófico de síntese do surgimento do marxismo, de sua luta teórica filosófica, que é o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, que ele publica, inclusive, junto com um manuscrito que ele tinha achado de Marx, dos anos 1840, né, que chama a famosa Tese sobre Feuerbach, que é uma síntese espetacular, sensacional, das ideias marxistas em comparação e em contradição com Feuerbach. Bom, então toda essa obra impressionante, que deixa Engels, né, e também a intervenção, não dá tempo de falar de tudo, né, começa a ser questionada logo após a morte dele. Por um lado, evidentemente, todos os antimarxistas, a direita, os democratas burgueses, permanentemente, já em vida de Marx, em vida de Engels, e depois seguem dizendo que o marxismo era uma teoria curta, estreita, que era um determinismo econômico, que não levava em conta o papel do ser humano, que era mecanicista, determinista. O que quer dizer com isso? Que a única coisa que o marxismo, né, tanto Marx quanto Engels, tentavam colocar, era como se o mundo evoluísse de uma forma mecânica, de um estágio por outro, desde digamos, o homem das cavernas, e que depois passaria pelas sociedades de classe, que um dia chegaria no socialismo, como se eles fossem simplesmente evoluções vulgares. Bom, isso era normal. Ou, também, como alguns diziam, que como eles não acreditavam em Deus, eles eram materialistas, no sentido mais vulgar da palavra, né? Só se interessavam pela questão material, não pelas ideias, só queriam saber do conforto material, que eram, portanto, pessoas sem ideal, né? Com essa associação de que o materialista é aquele que
só se interessa pela matéria bruta. Mas o problema é que isso não ficou só nos ataques, digamos, dos antimarxistas da direita, dos democratas burgueses, etc. Também começou a haver, no movimento operário, setores que começaram a questionar Marx e Engels, como eu dizia, em particular a Engels, né? E, nesse sentido, isso começa a ficar mais claro, primeiro, quando a Segunda Internacional, já a partir dos anos da década de 10 do século XX, com mais clareza, né? Começa a involuir, na verdade, uma posição reformista, uma posição de que já dizia que o Estado burguês podia ser reformado por dentro. E isso é precipitado de uma forma definitiva quando se declara a Primeira Guerra Mundial e os partidos social-democratas, a maioria dos partidos social-democratas, começando pelo alemão, apoiam seus governos na guerra contra os demais povos. Há uma teorização, né? E Kautsky é a expressão disso. Kautsky já tinha sido antes um dirigente teórico, defensor do marxismo, sempre com contradições, mas a partir desse momento passa a defender o que antes um outro dirigente só fazia, o Bernstein, né? Passa a defender uma ideia de evolucionista. Portanto, o que o homem tinha que fazer, o ser humano, inclusive os trabalhadores, é esperar a evolução da economia e a evolução da sociedade e que um dia ia chegar ao socialismo. O capitalismo mais avançado, quanto mais ele avançasse, mais ia se aproximando do socialismo através de medidas reformistas e tal. Isso é que justificava, ele, inclusive, por isso, não só apoiou a revolução, apoiou a guerra imperialista entre países, apoiou o massacre dos trabalhadores de um ao outro, né, do exército, como foi contra a Revolução Russa, porque ela estaria violando, segundo Kautsky, a Revolução Russa, como era um país muito atrasado, violava a, digamos, marcha natural da história. Não podia ser na Rússia. Não. Uma ditadura proletariada, ou seja, uma revolução socialista na Rússia, seria uma revolução fora do tempo. Não havia condições econômicas e sociais porque ela estava atrasada. Bom, essa foi a posição de Kautsky que prevaleceu, que marcou, a partir daí, a social-democracia. E depois houve o stalinismo, né? que tomou conta da União Soviética a partir dos anos 20, na luta contra Trotsky, que não, no primeiro momento, tinha a mesma base teórica, e foi apelar para ela, depois que já tinha eliminado a maioria dos dirigentes do partido bolchevique e já perseguia a oposição, e foi perseguir a Trotsky e assassiná-lo, e para fazer uma descrição, uma justificação da sua política, que era o famoso, em primeiro lugar, o socialismo no seu país, né? O stalinismo foi também evoluindo até chegar, nos anos 30, a uma visão também evolucionista, junto com a teoria da Frente Popular, e a defender também um evolucionismo metafísico, uma ideia de que a humanidade vai evoluindo aos poucos no socialismo. Bom, e tanto o Kautsky, né, que era uma pessoa muito culta, né, quanto Stalin, utilizando elaborações de outros dirigentes, como Bukharin, pegavam citações tanto de Marx e Engels, né, e distorciam, né? Bom, por exemplo, para dar um exemplo do que eles distorciam, que tinha outra ideia na visão de Stalin. O Marx marcou pela defesa da ditadura do proletariado, e Lenin, quando escreve o Estado da Revolução e prepara a Revolução de Outubro, ele afirma o programa da ditadura do proletariado, começado pela Comuna de Paris, em 1871, mostrado na prática, né? E que a Revolução de Outubro deveria fazê-lo em um novo momento e de forma superior. Bom, esse conceito foi utilizado pelo stalinismo, não para reivindicar a Comuna, mas para reivindicar o aparelho, a ditadura burocrática que o stalinismo fez na União Soviética, que acabou levando mais tarde à restauração, né?
Bom, acontece que tanto os inimigos do marxismo diziam que ditadura proletária era isso, como os próprios stalinistas diziam que era isso. Ditadura proletariada era isso, era uma burocracia tomando conta do Estado, oprimindo os povos, fazendo retroceder as conquistas democráticas, retroceder a família burguesa, perseguindo as minorias, etc., etc., e reprimindo a oposição, impedindo o funcionamento da democracia operária. Bom, e Stalin tinha interesse em dizer isso. O problema é que começou a surgir, entre setores que se diziam marxistas, que não eram, inclusive, social-democratas, mas setores que vinham do marxismo, tanto correntes como partidos, uma tentativa de atacar o marxismo de dentro. Né? Então, por exemplo, começou a se ver, a se tentar procurar, como eu dizia, mais de 100 anos, que ideias, e aí foi em particular centrado na figura do Engels, que ideias do Engels teriam gerado, por um lado, a degeneração da social-democracia reformista, porque, segundo ele, já estava em Engels essa formulação, como também gerado digamos, a versão stalinista da teoria marxista, essa versão totalmente degenerada e falsa, né? Baseada no seu interesse burocrático. O que eles pegavam para isso? Né? Diziam que, como Marx e Engels diziam que a classe operária era a classe que podia ser o sujeito, dar a direção, dar a organização necessária para a ditadura proletariada e para a Revolução Socialista, que isso seria uma visão determinista, ou seja, que arrancava simplesmente do econômico para levar a essa definição. E que isso era, portanto, uma versão não humanista, uma versão equivocada, digamos, como se fosse causa e efeito. Né? Esse tema, então, nos percorre a história do marxismo desde do movimento operário, da esquerda, como eu disse, faz mais de 100 anos. Quando houve o colapso do stalinismo, houve a restauração, né? A partir de 1889, no Muro de Berlim, União Soviética, e já antes, China, né? Quando houve e Iugoslávia, como todos os processos, também, qual foi a saída que tentaram dar tanto a burguesia quanto esses setores ditos de esquerda, mas que tentavam jogar o bebê sujo junto com a água do banho? O que diziam eles? O problema é isso, que a teoria marxista necessariamente vai dar nisso. Então, passou a haver, nos últimos anos, setores que se reivindicam, inclusive marxistas, que voltam a esse ataque. Na verdade, o ataque a Engels ataca as bases do marxismo. Ataca, inclusive, Lenin e Trotsky, porque esses setores atacam em Engels e Marx as bases programáticas que foram mantidas depois por Lenin e Trotsky. Eu, na revista, tomei 2 casos brasileiros, mas que são expressão de uma, digamos, corrente de vários e vários e vários intelectuais que existem no mundo. Por exemplo, vou dar alguns nomes, não sei se são muito conhecidos hoje, mas já foram muito conhecidos. Jean-Paul Sartre, filósofo francês que marcou a época, da escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse e o Erich Fromm, particularmente Marcuse, 2 teóricos alemães da escola de Frankfurt nos anos 50, 60 e 70, e muitos outros, né? E agora, mais recentemente, vários dos que abandonaram que ao Stalin entrar em crise, também foram abandonando o marxismo, passaram a ter esse mesmo tipo de posição. Eu citei no artigo, no meu artigo da revista, 2 figuras que são expressivas disso. Uma é um teórico da democracia socialista, a corrente, né, que sempre esteve ligada ao secretariado unificado aqui no Brasil, ou seja, tem uma origem trotskista, né? Lá no início da sua formação,
teve no PT, rompeu, inclusive, uma parte veio para o PSOL, né? Mas continuou hoje no PT com o nome de Democracia Socialista, é uma corrente de certo peso, e esse teórico chamado Juarez Guimarães, de Minas Gerais, escreveu um livro, desenvolveu uma ideia, um livro chamado Democracia e Marxismo, dos anos 2000, que ele diz o seguinte, que Marx tinha já alguns problemas, algumas pressões economicistas, deterministas, mecanicistas. O que quer dizer com mecanicista? Essa ideia de que a coisa mecanicamente se transmite da economia para a política, da estrutura para a superestrutura, e, portanto, a evolução para o socialismo é uma coisa segura, né? Ele dizia isso do Engels, em particular, né? E falava de alguns textos, principalmente Dialética da Natureza, o Anti-Düring, e também se referia à origem da família da propriedade privada do Estado. E um outro setor que é diferente, mas interessante, que chega a conclusões semelhantes, que eu coloquei no material, é de um filósofo, Hector Benoit. Ele é um teórico ligado a esse grupo que agora chama Transição Socialista, né? Antes foi Negação da Negação. E ele é professor de filosofia da Unicamp, ou foi durante muitos anos, né? E ele também tem uma visão seguinte, que ele vai mais além, inclusive. Ele diz que, enquanto o Juarez Guimarães diz que digamos, já há uma certa tendência determinista ou contradições, tensões em Marx, e Engels é a primeira onda, como ele fala, Juarez Guimarães, e depois isso vai alimentar a social-democracia e o stalinismo. O Benoit já é mais categórico ainda, diz que não foi nada de Marx, foi Engels, através desses textos, que deu condições para se surgirem tanto a social-democracia revisionista quanto o stalinismo, né? Que ideias que ele pega, né? Primeiro, a ideia de um texto que não é tão conhecido, né, que é o Dialético da Natureza, porque eram manuscritos que Engels deixou. Também ele deixou alguns textos sem completar quando faleceu, que foram agrupados depois, e que desenvolve o seguinte, que como se nós somos materialistas, dialéticos, né, qualquer elemento que o sujeito humano, elabore, tem a ver com a sua relação com a natureza. Então, nosso pensamento apreende da sua observação e da sua experiência prática, da sua intervenção na natureza. O homem intervém na natureza, o homem intervém na sua sociedade, mas ele vai elaborando seu conhecimento a partir desse contato, dessa relação, dessa intervenção, e do que ele vai conseguindo, por um lado, entender e organizar, atuar. E Engels chegou à conclusão, que me parece bastante clara e óbvia, de que porque Hegel dizia que era o pensamento, a nossa ideia, a nossa elaboração que criava a natureza. E os materialistas todos diziam que não, que a matéria vinha antes, o ser humano surgiu da matéria, da natureza. Só que o Marx e o Engels é outra coisa, não ficavam só nisso, né? Mostravam que o ser humano justamente se destacava porque ele conseguia, a partir de ter surgido na natureza, ele interatuava, ele utilizava a sua vida, né? O fato que ele produzia a sua vida, o fato que ele se preocupava em conhecer a realidade para poder nela atuar. Então, ele podia elaborar um pensamento, uma ideia, que depois podia se materializar, né? E essa é a raiz das ciências, do conhecimento, etc. Só que tinha um detalhe que Marx e Engels alertavam. Só podia ser possível que houvesse uma teoria mental se ela partisse de relações que já existem na natureza. Senão, haveria, então, uma realidade separada, a realidade de pensamento que não tem nada a ver com aquela, né? E a natureza em si, que era em pensamento de muitos idealistas antigos. Então, Marx tem que demonstrar, e Engels, por tarefa, vai desenvolver com mais detalhes isso
por causa da polêmica com esse Düring da Alemanha, que só é possível que o ser humano tenha desenvolvido a dialética como pensamento, o materialismo dialético, se ele encontrou alguma questão na natureza que essa observação, esse entendimento buscasse reproduzir esse movimento no pensamento. Senão ele teria tirado aonde? Teria que ser um deus, uma pessoa que não tivesse no mundo. Então, é dessa relação com a natureza que surge. Bom, essa ideia que é bastante dialética e não tem nada a ver com o que dizem esses críticos, como o Benoit, como o Guimarães, é acusada por esses críticos de ser, digamos, uma imposição de uma relação que existe, né, na ideia à natureza, como se a natureza não existe nada disso, e foi Engels que inventou essa história, Engels, e depois outros seguiram, de que a natureza obedece às leis do pensamento, e, portanto, nós estamos tentando enjaular. Bom, a história das ciências naturais, biológicas, é a história justamente do homem tentar entender como é que os organismos vivos se desenvolvem, como é que a física, como é que os corpos se movimentam, como a Terra surgiu, como ela girou, o que é o tempo, o que é o espaço, e daí poder, entendendo essa realidade, conceituando, trabalhando, transformando, poder, inclusive, transformar com ciência a natureza. E a mesma coisa se aplica à sociedade. Por isso é correto dizer que Engels e Marx trabalharam desde o socialismo utópico e criaram o socialismo científico. Ele se baseava nas leis materiais da relação do homem com a natureza e da relação do homem entre si com a sociedade. Isso não tem nada. Agora, que leis são essas? Não são leis eternas, nem leis de causa e efeito, como são as da física newtoniana, né? A física inicial, não a física atual, que já não trabalha simplesmente com causa e efeito. Mas essa lei de a cada ação tem uma reação, a equação matemática, x igual a 2, 2x igual a 4. Isso que é a lógica formal e que é a física, digamos, básica, né? O que Marx e Engels dizem tanto da natureza, e o Engels em particular desenvolveu mais, quanto, inclusive, na sociedade, é que as leis, esses processos de inter-relação, têm relações, mas o que é causa e efeito num pode ser depois efeito e causa no outro, e que há uma inter-relação recíproca entre os fenômenos, né? Há uma interpenetração, uma inter-relação, não há uma causalidade, efeito, causalidade, efeito, como vê a física mais simples, mais básica, né? De Newton, etc. Cada ação tem uma reação de igual intensidade, né? Estou vendo aqui alguém no chat colocar isso mesmo, que a gente aprende lá no primeiro grau, né? Hoje você vai ver Einstein, já não é bem assim, né? Nem a física quântica. Mas, enfim, essa ideia mais de causalidade mais simples, básica da física newtoniana, não é para nada, em nenhum lugar você pode encontrar isso na elaboração, nem de Marx, nem de Engels, nem sobre a natureza e nem sobre a história. Mas esses críticos afirmam com uma certa superficialidade, um certo, digamos, uma certa distorção, para não falar outra palavra, que é isso que eles dizem. Mas eu tratei de pegar no meu artigo vários trechos da própria dialética da natureza, que não é isso que o Engels diz. Do Anti-Düring, que, além do mais, foi um livro escrito ao lado de Marx. Esses críticos dizem o seguinte: não, Marx não fez nada disso, mas Engels sim. Olha o Anti-Düring. Só que tem um detalhe: o Anti-Düring foi feito quando Marx era vivo, foi lido todo ele para ele. Marx fez um capítulo, o de teorias econômicas, e recomenda ele em carta para um estudante alemão, um leitor alemão que pede onde eu posso pegar? Aí ele fala, pode ir no Anti-Düring que você está bem. No entanto, esses críticos dizem, de uma cara de pau impressionante, que não, o Anti-Düring o Engels já estava fazendo sozinho. Marx, na verdade, né? Qual é o objetivo disso? Por que esse setor... Porque é estranho, né? Toda essa construção. Por que eles dizem isso? Porque eles querem colar no Engels para atacar, na verdade, as bases do marxismo, a seguinte ideia. Para o marxismo, de conjunto,
né? Qualquer determinação da realidade que se baseie nas relações socioeconômicas é mecânica, é determinismo no mau sentido, é evolucionismo, é como uma máquina, pensar aqui. Uma vez eu comecei uma máquina, ela vai acabar em um botão. Depois eu começo a máquina, quando não é nada disso. Para que eles fazem isso? Que aí tem a ver com o que a gente andou chamando de vendaval oportunista depois da restauração do capitalismo. Há que atacar as bases do marxismo. E isso é muito forte, principalmente nos setores neorreformistas, né? Gente como Podemos, gente como muitos setores que estão nos partidos neorreformistas, nos horizontalistas e na intelectualidade, né, onde isso pesa muito. Vamos dizer assim, qual é a principal tese que, digamos, setores como o teórico de Podemos diz, que não tem mais que falar em classe. Esse negócio de classe social já era reducionista, determinista. Agora são as massas, são os indignados, né? E qualquer tentativa de colocar isso é stalinismo, né? Isso fala o Laclau, né? E Mouffe, que são o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, que são os teóricos de Podemos. E também, não por acaso, o Guimarães, da DS, quando fala e critica as teses que ele diz que são as do Engels, ele fala também que não existe dialética da natureza, não existe materialismo histórico, isso é uma coisa forjada, que se baseou no velho Engels, já em decadência, e tal. Ou seja, não temos que procurar nenhuma regularidade na história, nenhuma lei que a gente... Que tipo de lei seria? Como diz Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Leis tendenciais, leis que mostram a contradição em curso, movimento, né? Que podem desenvolver positivamente ou não, que podem levar a vitórias e a derrotas, revolução contra revolução. Isso se dá também no capitalismo, as leis tendenciais da taxa de lucro. Você vê Marx alerta leis, né? Trotsky também fala da lei do desenvolvimento desigual e combinado. Não que vai dar um resultado seguro, não é isso, que nenhum deles fala, mas são leis que mostram os processos para onde vai, para você entender cientificamente, tirar um programa, tirar uma perspectiva e, a partir daí, intervir. Agora, se o resultado vai dar A ou B, vai depender. Vai depender do processo, dos choques, da luta de classes, mais em geral, e dos choques também entre os distintos processos que vão se dando. Senão seria muito fácil, né? Como diz o Engels numa carta a esse estudante alemão. Seria que nem fazer uma equação de primeiro grau. Agora, qual é o problema que está por trás aí? Por que esses teóricos todos atacam Engels e por que foi importante, eu acho, importante tomar? Porque eles querem dizer outra coisa, que nada está determinado. Nem a realidade socioeconômica determina, nem nada mais. Tudo são um monte de acasos. Existe o acaso, óbvio, se não existe o acaso, se não existe a possibilidade de sim e não precisava intervir, né? Mas também dizer que nada é determinado é completamente equivocado. A gente volta lá atrás, né? Que é certamente a chave das correntes pós-modernistas. Não é só que tudo pode acontecer. A gente não sabe bem por quê. E cada um fala o que quiser, porque cada um vê a verdade como quer, né? Não temos que procurar coletivamente qual é a verdade. Isso aí é coisa do passado. E tudo pode acontecer, tudo é acaso. Para que você for? Então, em última análise, a que leva a exposição? Não dá para mudar essas narrativas que dizem que é para mudar o mundo. Isso aí já era. Isso acabou. Porque o mundo vai ser sempre esse. E o que nós temos que fazer é tratar de nos adaptar, ou pegar alguma questão concreta e tentar levar. Ou seja, em última análise, e por isso o Guimarães é coerente, depois, nesse mesmo artigo, ele fala: essa visão determinista nos põe numa camisa de força reducionista. E a política, ele fala assim, a política é polimórfica, tem várias formas, tem várias aparições. Então, o fundamental é a gente ter uma posição, uma perspectiva democrática. O texto programático dele chama, que ele inclusive levou para o Congresso do PT, chama, logo depois desse texto aí que eu falei, Por uma Revolução Democrática. Ele diz assim, acabou essa história de revolução proletária, gente.
O que nós temos que fazer é lutar por uma democracia radical de todos. Então, de verdade, esse ataque a Engels, ou é para deixar a gente sem programa, como é o caso desse Benoit que eu citei, esse filósofo aí, ou é para justificar o seguinte: gente, acabou essa história de luta proletária, de luta de classe, agora tem várias lutas, todas são iguais, as lutas de identidade, né? São todas iguais, o importante é tentar desenvolver as identidades de cada um, as causas particulares, porque o mundo é um caos, vai continuar sendo um caos e nada está garantido para nada. Não adianta você se organizar e lutar. Cara, relaxa, né? Relaxa e fica tranquilo. Então, em última análise, todo esse esforço contra Engels é um esforço contra o marxismo, é um esforço contra o materialismo histórico e é um esforço para desarmar e deixar sem uma perspectiva o movimento operário e aqueles partidos que continuam, aquelas ativistas e pessoas como nós, né, que continuam vendo que a única perspectiva é a Revolução Socialista, lutar pela ditadura do proletariado e lutar pela transformação social, nacional e mundial, né? Enquanto o imperialismo estiver existindo, nenhuma outra causa, nenhuma opressão, nenhuma situação material como a que nós estamos vivendo hoje na pandemia vai ser erradicada, a não ser que o proletariado tome poder. Então, e para isso, aí eu queria fechar eu não fiquei contando o meu tempo, não sei se já passou. Eu faço uma citação que eu acho muito importante nessa discussão, que é do Trotsky. O Trotsky escreve um texto aos 90 anos do Manifesto Comunista, em 1937, em que ele começa dizendo assim, ele diz que a concepção materialista da história passou à prova contra todas as outras tentativas de análise científica. Essa é a única análise científica da história que existe. E sem ela, ele diz com essas palavras, seria impossível que tivesse um programa coerente com a realidade material, que é o Manifesto Comunista. Então, ele reaconselha. Isso não quer dizer que o manifesto não tem que ser melhorado, nosso programa não tem que ser modificado, superado, precisado e corrigido, mas sem a concepção materialista da história, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu queria encerrar a primeira parte com essa colocação e abrir para vocês. Obrigada, Zezoca, sempre muito rico ouvir você. Enfim, sempre resgatar os clássicos, né? Está sempre atual e necessário esse debate. Bom, antes da gente passar para as perguntas, tem algumas perguntas aqui no chat, mas para quem está acompanhando pelo Facebook, na página do PSTU São Paulo, na página da Vera, quem quiser fazer perguntas, enfim, essa é a oportunidade. A gente está aqui numa sala e tem várias pessoas também acompanhando, estão fazendo perguntas que eu vou repassar para o Zezoca em seguida. Mas antes, só dizer que tem companheiros, enfim, vários no Brasil inteiro acompanhando essa atividade, companheiros de Caruaru, Pernambuco, de Uberaba, PSTU Santa Maria, a Helena e Paulinho, do ABC Paulista, tem vários companheiros saudando a atividade, especialmente o Zezoca, gente de Jacareí nos acompanhando, Piracicaba, Teresina, enfim, tem bastante gente aqui conosco. Eu vou fazer, então, as perguntas que as pessoas que estão aqui na sala fizeram. Só lembrando que quem quiser também participar ao vivo, aqui no chat, a gente vai fazer, a gente abre, né? As pessoas fazem aí um comentário, uma pergunta, para que a gente possa repassar para o Zezoca. Então, eu vou colocar algumas questões que foram postas aqui no chat. O Vladimir, ele fala, Marx e Engels chegaram às mesmas conclusões. Ambos tinham passado pela escola filosófica alemã. Marx chegava a um entendimento das lutas e das exigências da época através da Revolução Francesa. Engels fez o mesmo em base à indústria britânica, trecho extraído da biografia do Franz Melling. Poderia comentar esse trecho? Tem mais uma da Gislene.
É preciso arrebentar o materialismo histórico e dialético para criar uma celeuma teórica que dê vazão ao oportunismo político policlassista? Uhum. Aí o Mário Chaves, numa pergunta, um comentário, democracia radical era do genuíno, a ala mais reformista do PT na época, como está a ADS. Aí temos uma outra pergunta da Gislene. Qual a sedução destas teorias anticapitalistas, pós-liberais, para falar... Anticlassistas, pós-liberais, para falar termos da moda para os novos ativistas? E a Eliana tem... Jorge, a Escola de Frankfurt. Ele é social-democracia? Não entendi, Eliana. Se ela é social-democrática, essa pergunta? Se ela é social-democrática, que vem os reformistas dela, né? Uhum. Ah, legal. Legal. Então, são essas as perguntas por enquanto. Se tiver outras colocações aqui no Facebook, a gente vai te passando, Zezoca, mas você já pode responder. Tá legal. Esse trecho da biografia do Mérig é interessante, é parte do que foi o processo tanto do Marx quanto do Engels, né? É conhecido que o Marx estudou bastante o processo da Revolução Francesa, né? Para entender a mecânica da luta de classes, né? Do que ele chamou, e até hoje nós chamamos, né? Da Revolução Burguesa, né? Que era chamada a Revolução da Liberdade, Iluminista, etc., Revolução Democrática, né? Direitos humanos. E o Marx colocou, né, e mostrou da própria dinâmica da Revolução Francesa como se mostrava a necessidade de superar, através da luta de classes contra a nobreza feudal e sua monarquia, a superar a sociedade feudal existente, toda a sua superestrutura, e abrir, né, abrir um novo tipo de sociedade, com outro tipo de produção, com outro tipo de relações de produção, que seriam já capitalistas, e com um novo tipo de Estado, independente do... O que aconteceu com a queda da monarquia francesa, que era um entrave ao desenvolvimento do capitalismo pleno, da livre empresa, etc., na França, foi a revolução mais profunda de todas, e se acabaram com as leis feudais, com a servidão, com todos os favores, etc., e aí a burguesia pôde dar um salto e tomou o controle do aparelho de Estado, né? Isso foi o Marx. E, essa ideia geral, essa concepção de como se dava o desenvolvimento da história, e depois ele aplicou para o próprio capitalismo, né? Junto com Engels, para mostrar que o próximo passo seria a nova classe que estava dominada, no caso a classe operária, fazer o mesmo com a sociedade capitalista. E o Engels, como está na pergunta do Vladimir, né? O Engels fez o mesmo em base, realmente, ao estudo, a vivência e o estudo que ele fez na indústria britânica, que era a mais avançada da época, né? A Inglaterra era o mais avançado de longe dos capitalistas europeus, permitiu ele entender tanto como funcionava o capitalismo, o problema dos meios de produção, da produção concentrada, baseada em quê? No trabalho dos operários. Ainda não tinha um conceito claro de mais-valia, nem um conceito claro de valor-trabalho, mas já tinha clara a ideia de que era da classe operária que vinha o fruto, né? E isso foi uma contribuição de Engels, sim, na construção do marxismo. Sobre o que a Gislene falou, ela falou de uma forma bem agitativa, o que eu concordo, né? Ela disse o seguinte: é preciso arrebentar o materialismo histórico dialético para criar uma celeuma histórica que dê vazão ao oportunismo político qualitativo. Exatamente. Você não pode atacar o programa do marxista, o programa da Revolução, simplesmente pegando um ou outro elemento, né? Se você quer dar vazão a uma nova teoria, a uma nova doutrina, por um lado é policlassista, porque propõe a unidade de trabalhadores e burgueses para essa finalidade, e que tem um projeto, digamos, uma perspectiva de simplesmente ir para uma democracia dita radical, sem mexer, portanto, com as bases sociais e econômicas do Estado e da sociedade atual,
você tem que ter você tem que destruir a teoria que estava antes e que justificava isso, que foi construída por Marx, Engels e seguida por Lenin e Trotsky pela Quarta Internacional e nossa corrente. Então, essa necessidade é feita de várias maneiras. Tem gente que é especialista nisso, né? Eu não quis falar muito, mas tem gente que foi pegar a vida pessoal do Engels com o Marx para dizer que, na verdade, o Marx é que fazia tudo e o Engels só sustentava ele financeiramente. Tem um livro em inglês tentando provar isso, né? E tem outros livros que tentam provar que os dois eram defensores do autoritarismo prussiano, né? Tem qualquer coisa. Agora, o que é o fundamental em todos eles? E aí, conto com a participação desses teóricos que se reivindicam marxistas ou marxistas renovados e que aceitam isso. É que o materialismo histórico não serve mais. O dialético também não serve mais. Não existe nada que permita ter uma visão objetiva e científica. Quem quiser falar uma coisa científica já está sendo determinista e já está sendo autoritário, né? Sobre o que o Mário Chaves falou, né? É isso mesmo, a democracia radical era a corrente do genuíno, né? Que foi a mais, foi a primeira a falar no PT, ainda na época que a articulação já estava começando, já estava, né? Mas já estava indo. O genuíno, quando foi à direita, foi de uma forma muito grande, muito clara, e abandonou abandonou explicitamente o discurso da ditadura do proletariado, do socialismo revolucionário, e passou a defender claramente a democracia radical e a volta, por vocês terem uma ideia, volta a Rousseau, a ideia dos direitos humanos, né? Da Revolução Burguesa Francesa, né? No século XX, né? Então, e a ADS era também uma ala que foi indo, era uma ala um pouco mais, vamos falar assim, dentro do PT na época, um pouco mais à esquerda, né? Do que a articulação. Às vezes fazia-se frentes sindicais ou alguns suas políticas, mas também ela foi num processo de retrocesso teórico que acompanhou a nível internacional e particularmente depois da queda do stalinismo e a restauração capitalista, porque eles foram muito mais à direita, foram abandonando realmente, foram seguindo. Teve um momento que você não pode dizer que haja uma grande diferença teórica entre a DS e a democracia radical, do ponto de vista teórico, né? Eles têm táticas, às vezes, um pouquinho mais à direita, um pouco mais. Mas a democracia socialista seguiu o que aconteceu com o chamado secretariado unificado, que era corrente, naquela época, lá dos anos 90, era o Mandel, Ernesto Mandel, o grande economista, que foi dirigente da ala, digamos, revisionista da Quarta, que nós estávamos juntos naquela época, dentro da Quarta, do SU, né, Secretariado Unificado. Acontece que o Mandel morreu. O Mandel já teve um percurso bastante de abandonando os elementos, ele foi impactado pelo Gorbachev, aquele russo, um burocrata russo que comandou, na verdade, a fase final, a restauração capitalista na Rússia, que falava em liberdade, perestroika, né? Nos anos 90 era uma febre, a abertura russa, né? Depois ele acabou caindo, né? Mas primeiro ele restaurou o capitalismo. E o Mandel ficou muito impressionado pela visão. Ele dizia que ele era ele lutava ele achava que era uma ala progressiva da burocracia russa, que era impossível que a burocracia russa restaurasse o capitalismo. Então ele começou a ceder a todas essas posições democratistas já. Mas depois que ele morreu e que já tinha acontecido tudo isso, piorou. Porque primeiro veio um teórico chamado Ben Said, que tinha sido um grande dirigente estudantil na França, e o brasileiro francês, que mora há muitos anos na França, Michel Louvi, que é muito conhecido aqui, porque ele publica muito na Boitempo e tal. Ambos tiveram também ainda mais à direita, e a democracia socialista era muito inspirada neles. Eles começaram a rever também a ditadura do proletariado, começaram a fazer muitas críticas à atuação dos bolcheviques, ainda na época do Lenin e Trotsky, dizendo que eles criaram o terreno para o stalinismo. E a consequência teórica foi também começar a ver nos marxistas como Lenin, Trotsky e até no Engels, os primeiros traços desse percurso. Então, na prática, o Juarez, apesar de ele não estar hoje organicamente, né, ligado aos franceses, ele continuou eles eram a maioria na DS, ele continuou com posições teóricas mais ou menos parecidas com as atuais posições do Michel Louvi, dessa turma
lá do antigo secretariado unificado na França, e internacionalmente. E o que a Gislene perguntou depois, eu estou vendo aqui, realmente, acho que nós temos um problema, né? Porque com a restauração no leste, com o filho de Salim, houve muita campanha, todo mundo, dos meios de comunicação, da grande burguesia. Foi a época do chamado fim das... dizendo o seguinte, a queda deles mostrava que não tem mais que pensar em futuros brilhantes, socialismo, era a época do fim da história. Né? Fim da história, acabou. Com isso aí acabou, para com esse negócio de lutar pelo socialismo e tal. Né? E parte disso foi isso que eu já comecei a falar quando falei do Podemos, essa ideia de querer uma perspectiva de classe é a pior coisa que tem. Todo mundo tem que ter liberdade individual, e os liberais começaram a se casar com ex-marxistas, começaram a se casar com o liberalismo. Né? Tem vários, eu citei um que eu pude explicar, que eu andei estudando um pouco, esse casal que é um argentino que já faleceu, o Laclau, e a companheira dele, a Chantal Mouffe, né? Que eles começaram a desenvolver a seguinte ideia: para que não houvesse em nome da luta, para que não houvesse autoritarismo, né? Qualquer saída que fosse baseada em classe levava ao autoritarismo. Então, por isso, além de negar a democracia, a ditadura do proletariado, eles diziam que o novo sujeito social não podia ter nenhuma identidade de classe. Então, ter as novas identidades. Eles começaram a dizer os movimentos de oprimidos, os movimentos indignados, os que se associam para alguma coisa. Né? Eles teorizaram isso, escreveram uma tese, um livro, depois várias outras teses. Só um detalhe irônico, né? Que esse pessoal foi muito seguido pelos neorreformistas da Europa, Podemos, a França Insubmissa, que é do Mélenchon na França, vários outros. Mas é interessante que esse pessoal era tão moderno, né? Que você pensava, não, são esses novos sujeitos, coisas que aconteceram, né? Novas identidades. No entanto, essa mesma dupla, em particular, ele, que é argentino, alguns anos atrás, antes de falecer, ele escreveu, quando surgiu o fenômeno do novo peronismo, né, dos Kirchner, Néstor Kirchner e a esposa Cristina Kirchner, que era uma volta do populismo, ele resolveu escrever um texto chamado A Razão Populista, que ele saudava o populismo. Que, na verdade, esse que era, né, a democracia de massas, novo sujeito, o povo, no poder, de repente começou a ver na Cristina Kirchner, todo o setor novo que estava surgindo, incluindo aí Chaves e outros, e até Lula, uma nova forma de democracia radical, porque eles expressavam mal ou bem. Olha só, falou em democracia radical das massas e acaba apoiando os líderes populistas que manipulam essas massas. Né? Só para ver como a luta contra o marxismo acaba levando a colaboração. Querem que eu emende? Eu já vi que tem um companheiro que botou o tema da cidadania, é isso? Não, deixa entrar mais gente, né, Fabiola? Senão eu falo demais. Esqueci da escola de Frankfurt. Espera um pouco, aí eu falo. A gente vai... Bem, só agora agradecer mais algumas pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Tem o Paulo Sérgio, do PSTU de Alagoas, Iracema Lemos, de Fortaleza, a Joaninha te mandou um abraço, de Santa Catarina, está acompanhando a gente. E, bem, várias outras saudações, te parabenizando pela atividade. Aqui na sala onde a gente está fazendo a transmissão, tem perguntas, a gente vai fazer. Teve uma sugestão da Gislene abrir e fazer a pergunta dela, ela não quis, mas o Zezoca já fez, então, já respondeu. Bem, tem uma outra pergunta que fizeram aqui, eu vou falar, Camilo, queria que o Zezoca falasse da deturpação que atribui a Engels foi histórico das eleições como via privilegiada da luta. Uhum. Uma outra pergunta.
História comparada de processos históricos do século XIX e XX na história da humanidade, poderíamos chegar, pelos intelectuais, à saída da etapa histórica do capitalismo? Bem, tá. Foi o Júlio que fez essa pergunta, e a pergunta anterior foi... Bem, não dá para ler aqui, mas tudo bem. Você entendeu, Zezoca? E agora a gente tem as perguntas aqui, a pergunta da Verusca. Podemos dizer que a falsificação usada como arma pelo stalinismo contra seus opositores e a vanguarda da Revolução Russa foi inspirada na falsificação teórica e política da social-democracia contra Engels? Esses métodos seguem vivos hoje na, entre aspas, esquerda, com base na despolitização e no academicismo. Uhum. Bem, são essas as perguntas que estão aqui. São essas as perguntas que estão aqui na sala, no Facebook são as que eu te falei. Você pode repetir as do Facebook, que eu perdi um pouco? Sim, vou te falar. Uma do Asimov Valente. Queria que o Zezoca falasse: deturpação que atribui a Engels foi teórico das eleições como via privilegiada da luta. Uhum. E a do Júlio é: a história comparada de processos históricos do século XIX e XX na história da humanidade, poderíamos chegar pelos intelectuais à saída da etapa histórica e do capitalismo? Uhum. Essas duas. Tá, eu vou começar por essas, então. Tá, diga. Como a gente está aproximadamente aí 1 hora de live, se você quiser fazer as perguntas, as suas respostas, as considerações e o fechamento, você fica à vontade. Tá legal. Então, olha só, foi boa essa pergunta, eu não anotei o nome do companheiro que falou no Facebook sobre o problema das eleições. Há essa acusação, né, junto, né? Por exemplo, nesse mesmo artigo desse Benoit que eu citei, ele dá a entender que o Engels foi também o teórico do caminho eleitoral, né? Do caminho eleitoral. E aí você tem também 100 anos. Tem um artigo muito bom do companheiro Francisco Ritti, que pega o problema do texto, está no site da LIT, já foi publicado em outras Marxismo Vivo, e tem um artigo do Marcos Margarido nesse dossiê que nós estamos publicando agora, né, que se apoiou também na elaboração anterior do Ritti, mas que é o seguinte: novamente junta-se o próprio Kautsky, né, os reformistas tentavam utilizar Engels, o próprio Bernstein, nesse caso, e todos os outros depois, sejam os que pegam isso para defender que estão certos em ser reformistas, incluindo aí os stalinistas, como os que atacam Engels dessa forma desequilibrada que eu comentava, se juntam para dizer o seguinte: o grande teórico, na verdade, do caminho eleitoral foi Engels. Ou seja, e usam para isso a famosa história de um prefácio que ele fez à luta de classe na França, e que tem uma história que parece realmente, eu concordo com o que o Ritt fala no artigo, um conto de suspense, sei lá, uma história de policial, né? Porque é uma história... E o problema é que desde o Bernstein dizem que isso era o testamento dele. Né? Testamento. Ele jamais fez testamento nenhum. Ele não estava prevendo que ia morrer e fez esse texto para falar. Ele simplesmente fez um prefácio atualizando os ensinamentos, inclusive militares, fazia 50 anos quase que ele tinha tido o levantamento a Revolução de 1848, ele fazia um prefácio ao texto de Marx sobre a França, né? E aí ele vai falando, discutindo, ele, inclusive discute várias coisas, inclusive também discute. E ele teve que enfrentar, eu não vou entrar aqui nos detalhes, não dá tempo, uma série de tentativas de corte, de censura, porque ele morava na Inglaterra, né? O texto ia ser aplicado na Alemanha, havia pressão sobre o partido na Alemanha na publicação, havia censura, era um regime ainda bonapartista, tinha eleições, mas era um regime da monarquia, né? Bom, acabou saindo um texto que não era nem sequer o que ele aceitou os cortes. Aí depois depois acharam um texto que era sem os cortes, depois acharam, enfim, por causa desse texto e pouca coisa mais, em que ele dá importância, e tinha que dar importância assim à organização política, à participação no processo eleitoral nessa época.
Lenin explica isso muito bem quando estuda o material do Engels para fazer o Estado da Revolução. Ele é atribuído a ele uma ideia de uma visão estrutural. Ou seja, Bertrand disse, não, eu estou só seguindo o que Engels disse. Entendeu? Isso é uma mentira, né? Mas só que tem gente que até hoje diz isso, né? Então passa essa ideia de que o grande responsável por toda a visão reformista... Bom, eu tentei no meu texto, e Margarido tenta, com mais dados ainda no texto dele, mostrar que isso é inverdade. Por exemplo, esse texto é de 1895, poucos dias antes dele falecer, né? Poucos meses antes dele falecer. Mas tem texto de 1891, quase em cima, sobre que ele reivindica a comuna e a ditadura do proletariado. Tem desde 1894. Bom, enfim, tem texto que ele faz polêmica contra desvios eleitoreiros, né, do partido alemão nesse mesmo período. Quer dizer, não tem nenhum sentido dizer que isso é um testamento ou que isso é uma nova visão que aí diante vão seguir, né? Então, já tentando responder, e aconselho vocês lerem o dossiê, o artigo Margarida sobre isso, e também recorrer a esse artigo mais antigo do Ritt sobre o texto em si do testamento. Sobre o problema realmente, essa comparação, se eu entendi bem a pergunta do companheiro também no Face, essa ideia de que o Engels teria feito uma previsão... Foi isso que eu entendi, né, Fabio, me corrige, que esses teóricos tentam ver, no século XX, uma visão, comparando com o século XIX, com uma visão mais adequada ao Engels, é isso? Você pode me repetir isso? Como eu não estou com o Facebook aqui, eu não... Sim, também porque a pergunta, enfim, eu vou ler conforme está aqui, do Júlio. Pergunte que a história comparada de processos históricos do século XIX e XX na história da humanidade, poderíamos chegar pelos intelectuais à saída da etapa histórica e do capitalismo. Ah, entendi. Tá. Eles, de certa maneira, quando esses setores, como eu já citei várias vezes, a Claude Mouffe, os setores, esses intelectuais que dizem que agora que nós podemos chegar à democracia radicalizada, isso quer dizer que nós estamos, digamos, tratando de chegar a um equilíbrio, um pós-capitalismo, um pós-tudo, né? Enfim, não sai dessa ideia de que a história não vai passar daqui. Nós não vamos atingir nada superior. Eu acho que é o que o companheiro quis dizer, né? Se eu entendi bem. Sobre o problema que a Verusca perguntou, eu estou com ela olhando, estou vendo aqui a pergunta, é exatamente isso. Na verdade, a falsificação usada pelo stalinismo não foi a primeira na história do movimento operário, infelizmente. É que o Stalin usou de forma, digamos, industrial, a famosa escola de falsificações que o Trotsky falava, contra seus opositores, distorcia fotos e tal, que eles ficaram marcados. Mas já havia falsificações antes, né? Quando o Kautsky luta contra Lenin no fim na Primeira Guerra Mundial, ele também distorce completamente o que o Marx e Engels dizia. Era uma coisa impressionante, né? E esses métodos seguem, sim, vivos hoje na esquerda, nessa esquerda que tenta achar um caminho via democracia radical, via reformas, via autonomia, né? E com base, sim, no academicismo. Por exemplo, você vai encontrar... Olha, tem um tal de marxólogos, né? Que é uma nova profissão acadêmica já há algum tempo. É o intelectual acadêmico que se diz tão entendido do Marx que ele é capaz de explicar Marx melhor que o Engels, né? E melhor que você, que é um marxista lutador. É o marxólogo. E agora tem tido uma coisa que me dá arrepios. Eu tenho lido, por causa do dossiê, eu fui ler algumas coisas que existem. Vocês terem uma ideia, depois de vários processos, após também a queda do Muro de Berlim, etc., os escritos, digamos, os materiais das obras completas, ou seja, todos os manuscritos deixados, os arquivos,
por Marx e Engels, que foi passado para a União Soviética na época do Ryazanov. Depois foi deixado um pouco de lado na época do Stalin. Depois voltou a ser retomado, acabou na mão, acabou a Alemanha, ficou na Alemanha Oriental. Quando a Alemanha Oriental deixou de existir, quando houve a restauração, se uniu à Alemanha, bom, o governo da Alemanha é capitalista, né? Hoje é a Merkel, né? Então, acabou na academia da Alemanha, e o cara que foi organizar, que era um estudioso de Marx, marxólogo, mas que é um cara que não tem nada a ver com o programa marxista, chegou à conclusão que ele tinha que reorganizar tudo porque ele iria entender verdadeiramente o que quis dizer Marx e Engels. E a conclusão dele, vejam só, ele faz um estudo filológico. Lógico, quando se faz um estudo baseado na letra, né, no significado de cada palavra, né, filologia, né, chegou a brilhante conclusão de que, na verdade, o Marx era um continuador da filosofia alemã, da filosofia lá, do Hegel, do Feuerbach, é um continuador humanista, é um desenvolvimento que é exatamente o que Marx descreve, que ele está contra, que ele não é, que ele é outra coisa, né? E o cara escreveu um texto longo dizendo isso, depois houve muitas críticas, né? Mas para vocês verem, os marxólogos tem outros marxólogos, que eu sou muito crítico, um deles publicou aqui no Brasil pela Boitempo, Kevin Anderson, um americano, que é também ele responde a uma corrente que surgiu lá nos anos 50 de uma russa americana chamada Raya Donavskaya, e que ele é adepto do Marx humanista. Ele escreveu um livro até interessante, tem as coisas interessantes de pesquisa dele, mas a conclusão dele é que o Marx que vale é Marx nas margens, é o Marx que investigou, não, é muito legal ver o que Marx investigou na China, na Índia, na Rússia da época e tal. Só que a conclusão que ele chega é que o Marx que vale é o Marx dos cadernos de anotação que ele deixou sobre a Rússia, e que ele estava tendo uma certa correspondência com os Narodni, que eram os populistas da época, né? Então, esse Kevin Anderson escreveu um livro e que ele, na introdução, já diz que Engels não serve, né? Engels é muito determinista e tal, que o Marx verdadeiro não é o Marx do Manifesto, não é o Marx da problema da Guerra Civil, não é o Marx da crítica ao de Gotha, né? Onde ele defende o Estado do proletariado. Quem é o Marx verdadeiro? É aquele Marx dos cadernos que foram recuperados e tal, lá na Rússia, depois na Alemanha e tal, e que, segundo ele, apontariam para um caminho via fora do proletariado, que seria a via dos camponeses das comunas, né? E é tão absurdo ele, nessa recuperação. É esse Marx que vale, entendeu? E eles revelaram para o mundo, porque ninguém estava dando importância, que esse Marx era uma escrita interessante, ele estava tentando estudar com as dificuldades que ele estava. Essa conclusão é da cabeça do Kevin Anderson. E aí chama a atenção seguinte: ele faz essa conclusão, escreve esse livro inteiro, tira essas conclusões da cabeça dele, estende até para a Índia e para a China, que não tem um texto do Marx que diga nada sobre a Índia e a China nesse sentido, né? E eles, um pequeno detalhe, ele é de uma corrente que foi trotskista lá atrás, lá 50 anos atrás, né? Ele chega à seguinte conclusão brilhante, de que ele que tinha razão, Marx. O camponês podia ser o sujeito da Revolução Socialista, segundo ele, né? Segundo Kevin Anderson, né? E aí, só que tem um pequeno detalhe, né? Onde é que foi a Revolução de Outubro? Se eu não me engano, acho que foi na Rússia, né? E teve dois caras, assim, mais ou menos importantes, chamado Lenin, outro Trotsky, que não só escreveram muito mais sobre o que viviam lá, como fizeram ou estavam à cabeça da Revolução. Interessante, né? E o cara faz um texto inteiro para dizer que o Marx vale esse e não examina o que Lenin disse sobre isso desde o começo do escrito e o que Trotsky escreveu em 1905. É uma coisa impressionante. Bom, esse é um marxólogo muito... Ele é parte do Conselho Mundial que está refazendo o estudo das obras completas de Marx e Engels, né? Essa que o alemão lá fala que é um... Bom, por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Nós temos que ver o Marx e Engels como eles são, como teóricos e revolucionários, como estudaram a realidade, sim, muito, evoluíram, desenvolveram, erraram, acertaram, mas delegaram para nós não só uma concepção que a gente tem que usar, como um programa que tem que ser sempre aperfeiçoado, né? Um programa que é baseado na classe operária e na Revolução Socialista. E esse pessoal da academia, que a vez que perguntou, é o oposto. É falar no Marx para desfazer tudo o que ele pensou.
Então, para terminar mesmo, né, já fazendo o fechamento, eu convido vocês a ler o texto, inclusive recomendo também a revista mais concentrada, mas tem também alguns artigos no site da LIT do PSTU que falam de outros temas, como o tema da mulher. Eu não toquei muito hoje no tema do livro do Engels sobre a origem da família e da propriedade privada, para seguir nesse debate que é muito importante, porque a obra de Engels e de Marx é um guia para a nossa ação. Então, entender a fundo a concepção através da história e reivindicá-la é fundamental para qualquer programa, para qualquer intervenção nossa no movimento hoje. É isso. E obrigado pela atenção de vocês e a paciência. Obrigada, Zezoca. Foi ótimo, então, a sua participação. Enfim, a gente aqui agradece demais a quem nos acompanhou até agora. É muito importante. A gente está se atualizando, né? É bom voltar aos clássicos, como disse o Zezoca, e também em um dos artigos da LIT, o Marx e Engels, eles não foram meros comentaristas, né, da realidade. Então, todo o esforço teórico que teve a serviço aí de dotar o proletariado de um programa científico que pudesse ser assumido, né, pelos melhores elementos da classe operária, e que para eles, então, não se tratava só de interpretar o mundo, mas de transformar. Então, eu acho que é isso que é importante, que a gente tem que perseguir. Enfim, repetir o que eu havia dito no início, o dossiê sobre Engels está na revista, na Marxismo Vivo. A gente recomenda fortemente que vocês leiam para adquirir, ela está em versão online. Vocês podem acessar o site marxismovivo.org, está no Facebook, lá no chat, aqui também na nossa sala também tem. Vou conversar com qualquer um dos militantes, que a gente pode também indicar aí para você poder comprar, custa R$16 essa versão online. E para quem não conhece o PSTU, quer conhecer o PSTU, as nossas redes estão disponíveis, os militantes estamos à disposição. E, enfim, vários agradecimentos aqui, Zezoca, pela tua participação. E, enfim, agradecer a todos, desejar uma ótima noite. Vamos, como o Zezoca falou no início, a gente teve muitas perdas e a gente não pode deixar isso impune, né? A gente tem que fazer essa reflexão de que a gente tem realmente que transformar, porque não dá mais para aguentar esse sistema que, enfim, nos explora, nos oprime, e a gente tem que virar esse jogo. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite a todas e todos. Boa noite.